Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Dia precioso, vamos levantar o nosso louvor também ao Senhor. Com a mente de Cristo ativada, porque o Senhor nos ama, nos amou desde o princípio do mundo e nos ama até hoje. Por isso veio e morreu por nós. E nós faremos o quê? Amaremos a Ele também. Como não amá-lo? Te amo, a Deus, e exalto a Ti, Senhor. Criastes em louvor, levantarei a Ti minha voz. Te amo, a Deus, e exalto a Ti, Senhor. Tu me criastes em louvor, levantarei a Ti minha voz. Conhecido desde antes por Ti, predestinado e chamado em Teu amor. Hoje agradeço, meu Senhor. Levantarei meu louvor, levantarei louvarei para sempre, porque o Senhor não é uma só oferta. O Senhor me deu a vida, tirou o meu pecado, tirou a minha má consciência. O Senhor fez tudo isso em minha vida. Por isso, o que eu vou fazer? Louvar o Senhor. Diga, eu louvo o Senhor com toda a minha mente. Tudo que pertence à vida e à piedade, o Seu divino poder já nos foi dado. Agora entendo o que vale o Evangelho, quando compreendi a graça de nosso Senhor, quando
ouço a palavra, que gozo me dá, ao saber que estou completo e que não me falta nada. Eu de novo, em espírito e verdade, em espírito e verdade, em espírito e verdade, uma só oferta me deu a vida eterna. Não vivo eu, mas vive Ele, Jesus Cristo em meu ser, uma só oferta. Uma só oferta me deu a vida em abundância, me deu a vida em abundância. Não vivo eu, mas vive Ele, Jesus Cristo em meu ser, uma só oferta. Quando ouço a palavra, quando ouço a palavra, que gosto dá, ao saber que estou perfeito e que não me falta nada. Eu de novo, em espírito e verdade, em espírito e verdade, em espírito e verdade, uma só oferta me deu a vida eterna. Vive Ele, Jesus Cristo em meu ser, uma só oferta. Uma só oferta me deu a vida em abundância, me deu a vida em abundância. Não vivo eu, mas vive Ele, Jesus Cristo em meu ser, uma só oferta. É isso, meu Rei, meu Senhor. Todo olho e nós veremos a nossa transformação também. Se tivermos que passar por outro lado, vamos passar e depois seremos ressuscitados juntamente com Ele. Por isso diga, Cristo vive aonde? Em mim. O Espírito de Deus está aqui em mim. O próprio Cristo vive em mim. Eu estava morto em vida, até que Ele me comprou. Por sua verdadeira graça me salvou. Me ensinou seu caminho e me fez entender. Sei que sou santo sem mancha diante de Deus. Cristo vive em mim, já não tenho que viver. Cristo vive em mim, não resta nada a não ser sorrir. Agora sei de quem eu sou, de onde vem para onde vou. Porque sei vive em mim. Quem eu era, não sei. Não sabia quem eu era, até que desejou fazer-me entender. Sua graça me revelou. Agora estou completo, abençoado em seu amor. Caminho em boas obras que me preparou. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Já não tenho que viver, Cristo vive em mim. Não resta nada a não ser sorrir. Agora sei de quem eu sou, de onde vem para
Cristo vive em mim, já não tenho que viver. Cristo vive em você, não resta nada a nos sorrir. Agora sei de quem eu sou, de onde vem, para onde vou. Eu sei que Cristo vive em mim. Agora sei de quem eu sou, de onde vem, para onde vou. Sei que Cristo vive em mim. Sei que Cristo vive em mim. Isso é uma verdade tremenda. O Senhor vive em você. Esse louvor talvez seja o primeiro da transformação, né? Quando nós estivermos transformados, esse louvor é um candidato sério para nós louvarmos juntamente com o Senhor. Que lindo! Recebam sem limites por esse louvor precioso ao teu Senhor, ao teu Deus, ao teu Rei, ao teu Mestre, aquele que é o único pastor da igreja. E nós estamos tão felizes hoje. Estamos felizes por quê? Porque está calor? Não. Podia estar frio também, a gente estaria feliz do mesmo jeito. Estamos felizes, estamos gozosos, estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Estamos reinando em vida. Você pode dizer, estou reinando sobre toda e qualquer situação. Passe o que passar, aconteça o que acontecer. Seja quem for o candidato à presidência, para nós não faz diferença, porque o nosso presidente, o nosso diretor, o nosso grande gestor, você sabe quem é? É o Senhor, nosso Deus. E com Ele nós estamos em qualquer parte, passamos por o que for necessário. E o Senhor quer o melhor para nós, porque Ele nos preparou para viverem boas obras preparadas de antemão. Sejam todos muito bem-vindos. E você que está por primeira vez hoje aqui, ou presencialmente, possivelmente não, mas evidentemente que pela internet muitos estão assistindo e compartilhando, você é um eleito do Senhor, uma eleita do Senhor, um abençoado e uma abençoada com todas as bênçãos. As redes sociais estão à sua disposição em todo o tempo. E nós estamos recebendo, que não é pela primeira vez na família da fé, mas é a primeira vez neste local aqui em São Paulo. Estamos recebendo as nossas irmãs de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, papai! Elas merecem um destaque especial, porque pegaram um ônibus, viajaram de madrugada, foi isso? Passaram pela polícia? Puxa vida. Para investigar tudo, a polícia parou. A polícia é uma maravilha, uma bênção, nós louvamos a Deus pela polícia. Mas está aqui a Josi, abençoada, passou pela polícia de madrugada para vir aqui congregar. Olha, abençoados, são quantos quilômetros daqui até Belo Horizonte? 600, 700 por aí. São 8 horas de viagem? 9 horas de viagem. Enquanto nós estávamos ali deitados, dormindo, aguardando o dia de hoje, as abençoadas estavam deitadas no ônibus. A Zeleni também, abençoada Zeleni, melhor dia para você, abençoada, você é tremenda. Estas abençoadas são tremendas, elas não ficam sem congregar de maneira alguma. Isso é uma lição para todos nós, é um exemplo para nós todos que estamos aqui, para quem está em qualquer lugar do Brasil. Olha, o que nós podemos dizer? Vamos imitar. Paulo disse a Timóteo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu digo para todo o Brasil, para você que está aí no Brasil, você que está aí, aonde que você pode estar? No Amazonas,
Há alguns dias atrás teve aqui uma abençoada que é amiga de um abençoado que falou da graça para ela lá em Manaus, no Amazonas. Então, a palavra chega em todos os lugares da face da terra, mas você que está em qualquer parte do Brasil, estas irmãs aqui são muito queridas, muito amadas e muito abençoadas, são um exemplo para mim. Para mim, eu vou lhe falar, você sair acordado de manhã, 3 horas da manhã, sei lá que hora que foi isso, 4 horas, 5 horas, pegar um ônibus na rodoviária de Belo Horizonte, vir para São Paulo para congregar e voltar daqui a pouquinho, 13 horas, voltar para lá de novo, para trabalhar na segunda-feira, uma saudação especial para os abençoados. Que coisa tremenda. Eu falei com ela que nós somos privilegiados, porque sim, a primeira coisa que fez, a gente sai de lá e vem para Que lindo. Que lindo. preparou o feriado lá, segunda-feira, para nós. Mais uma saudação aí, que lindo. É feriado em Belo Horizonte. Maravilha. Então, olha só, dia 8 de dezembro, você já sabe. O ano que vem. Que lindo isso. É um prazer, é uma honra. Você pode ver, você que está na internet, percebe que aqui é um ambiente de gozo, de alegria. Aqui não tem ninguém triste, não tem ninguém decepcionado. Aqui tem todo mundo, aqui é feliz. E nós somos felizes. Por quê? Porque a família da fé é algo muito lindo. A família que o Senhor criou. Não é a família da fé em carne, é a família da fé do Espírito. É a família que o Senhor criou. A igreja de Cristo. Cantamos agora há pouco. Somos a igreja do Senhor. Olha que lindo que é isso. Somos mesmo, de verdade. Em espírito. E hoje vamos falar um negócio bem tremendo a respeito do Senhor hoje aqui. Mas até lá, vamos ao podcast. Podcast lá de Caxias. Está lindo demais. Faz parte desta preciosa reunião. O podcast de Caxias, com o nosso amado Lima Santos e a nossa amada Carla Gonçalves. O assunto de hoje será um pouco polêmico. Nós iremos falar sobre inferno, né? O tal chamado inferno. O que nós dizemos, o que nós conversamos num vídeo, no nosso primeiro vídeo, né? Foi sobre o pecado, né? E sobre o diabo. E deixamos bem claro que o diabo já foi destruído, que o pecado também já foi tirado. Certo. Porque nós vivemos depois da cruz. E isso surgiu muitas dúvidas. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco, né, sobre talvez o que seria, o que foi ou o que é o inferno, se o inferno ainda existe, se é da forma que as pessoas falam, né, que é, segundo eles, né, é um local lá embaixo. Então, entendeu? Esse é o terror, né, porque a religião realmente promove um terror, principalmente entre os crentes. Né? É verdade. Não os crentes cristãos, mas os crentes em geral. E por que crente cristão? Porque crente cristão, ele realmente não acredita em nada disso, porque ele crê no evangelho de depois da cruz. Então, ele não tem problema com o negócio de diabo, de inferno, de pecado. Mas o crente, normalmente, do sistema religioso, ele vive com o evangelho de antes da cruz. Então, e ali, antes da cruz, havia realmente pecado, havia diabo, aí podia se pensar em inferno e tudo mais. Porque eles pensam que se não fizerem obras, em vez de ir para o céu, eles vão para o inferno. E esse é o medo de todos. E aí eles citam coisas de antes da cruz. Eles citam, inclusive, Jesus falando em inferno, como foi traduzido para nós, para o português, como inferno. Mas, na verdade, Jesus não está falando de um inferno espiritual. Olha, recebam sem limites por aclarar. Assista na íntegra, está na internet, no canal, nosso canal. Agora, entenda o seguinte, aqui em São Paulo, o inferno, ele fica na Vila Alpina.
chamado crematório. A coisa está mais sofisticada. Antigamente era um fogueirão lá nos muros externos de Jerusalém, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então lá, os indigentes eram lançados lá, e tudo aquele tipo de coisa estava jogada lá, bicho, madeira, um monte de coisa. E quem tinha dinheiro comprava um túmulo, botava dentro da pedra lá, no fundo da pedra, e foi o que... Exatamente, foi o que fizeram com Jesus, com José de Arimateia, no caso ali, comprou e botou ele lá. Porém, hoje em dia, o crematório é o verdadeiro inferno. Por que é o inferno? Porque lá queima assim, ó, acabou na hora. Não tem mais aquela coisa de ficar ali todo mundo olhando, né? E os gusanos também não participam mais dessa história. Então, é para o seu esclarecimento. Mas assista o podcast dos nossos amados lá de Caxias. E agora, nós vamos semear para que a palavra corra. E para nós termos uma instrução a respeito desta semeadura, nós vamos para este vídeo precioso. E vamos aproveitar e desfrutar e aprender. As abundantes riquezas de sua graça. Efésios, capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e assim também nos assentou nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Diga, as abundantes riquezas de sua graça. Quando a graça chega, ela tem a capacidade de mudar completamente o estilo de vida de uma pessoa, e isso de forma permanente. Ela muda sua maneira de pensar, sua maneira de tratar com os demais e sua maneira de encarar as coisas da vida. Enquanto muitos estão olhando ao seu redor e se queixando, você diz: sou filho de Deus, sou um Deus, sou rico, saudável. Essa confissão traz o mundo espiritual a teu favor. Os anjos entendem esse idioma e te servem. Eles trazem tua semente, ministram a teu favor. Abençoado, devemos enfrentar tudo com palavras de sabedoria divina predestinada para nós, seus filhos. Vivemos em boas obras preparadas especialmente para cada um de nós. Então, cuidemos com zelo do que falamos. Ponha em prática agora mesmo esta sabedoria predestinada e declare comigo, com sua semente em sua mão. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, graças por esta palavra que me iluminou. Sou teu abençoado, escolhido por ti. Mudastes meu estilo de vida, minha forma de pensar, minha confissão. Renovastes minha mente por esta palavra. Também recebo que sou próspero em minhas finanças. E essa prosperidade também se manifesta no ministério. Recebo que somos exemplo ao mundo. Semeio agora com gozo
com bom ânimo, para que a palavra corra e seja glorificada. Abba, Pai, glória a Ti, Senhor. E hoje, venha, já está feita a confissão. Você vem agora e participe deste forró em graça. Paulo Sérgio. Fruto de lábios é o que eu tenho para te oferecer. Graça perfeita, graça. Sem a graça é impossível viver. Tenho a mente de Cristo e com ela eu posso governar. Meu repouso é a tua palavra, que me traz paz e gozo. Nela eu posso descansar. Rico eu sou, abençoado eu sou, curado eu sou e perfeito estou. Confessando sempre sem vacilar, sabendo que o velho homem não existe mais. O Evangelho da Graça tem pra você revelação, te apresentando perfeito, escolhido para a salvação. Graça é falar a verdade, é doutrina do Pai, porque a doutrina do homem só condena e rouba a sua paz. Você está morto ao pecado, você está justificado, depois da cruz já nasceu abençoado. Você é salvo, sempre salvo, e um filho muito amado. Kiko eu sou, abençoado eu sou, curado eu sou e perfeito estou. Confessando sempre sem vacilar, sabendo que o velho homem não existe mais. Rico eu sou, abençoado eu sou, curado eu sou e perfeito estou. Confessando sempre sem vacilar, sabendo que o velho homem não existe mais. Papai, em ritmo de forró. Eu não vou entregar ninguém aqui não, mas ó, eu vi gente mexendo na cadeira. Não vou falar nome de ninguém, mas eu vi gente mexendo. Mas eu vou falar que o João, por exemplo, ele vai para Sorocaba dançando forró hoje, porque gostou. Eu percebi o Marcos quase que pulou para fora do negócio ali. O que é isso? É lindo, é gostoso, é bom demais. E você que está na internet, se você gosta de forró, fique à vontade para dançar na quarta-feira, às 20 horas, aguarde que estará lá também. E assim, como é que é? Domingo que vem? O clipe vai estar na internet. E ele está lá na internet, se você quiser baixar, fique à vontade. Telegram também está no nosso canal do Telegram. E assim a gente vai. Eu sei que
Sei que a Josi e a Zeleni vão para Belo Horizonte também, posto no forrozinho lá também. Lindo, esta é a família da fé, sejam todos muito bem-vindos, sempre aqui, no dia 21 de dezembro, quase chegando no Natal, nós estaremos aqui. O Natal, na verdade, ainda se celebra o nascimento de Cristo no Natal, né? Ainda tem gente que celebra o nascimento de Cristo no Natal. Mas o Natal, ele se tornou uma festa de carne. É isso que eu vou falar agora. Jesus de Nazaré não podia ter nascido no Natal. Sabe por quê? Porque enquanto você está aqui no Brasil, em pleno dezembro, maravilhoso, um calor como o de hoje, 36 graus está projetado para o dia de hoje, aí uma certa hora. Enquanto você está aqui, dezembro, 36 graus, lá na Palestina, nesse tempo, era inverno. Inverno. Os pastores no campo, que nada, que conversa é essa? Os pastores esperaram até mais ou menos abril lá para frente, para ir lá para o campo. Porque, na verdade, Jesus não nasceu em dezembro, e sim, probabilidade entre abril, maio, março, por aí. Então, o que importa é que entenda-se o que foi que ele fez. Para que serviu o nascimento de Jesus? Para que nós pudéssemos, depois de 30 anos de seu nascimento, e mais para frente um pouquinho, 33 anos, tivéssemos o privilégio de ter os nossos pecados perdoados, de ter a lei de Moisés, que foi aniquilada para sempre, o diabo aniquilado, e muitas outras coisas mais. Esses rudimentos que o sistema religioso pratica, como lavamentos, batismos, celebrar Páscoa judaica, jejuns, vigílias, essas coisas todas estão lá na lei de Moisés, ficaram para trás. O que importa hoje é você viver no espiritual. O tema que nós vamos ministrar, desde já, recebam sem limites todos pela semeadura que fizeram. Esta semente vai produzir em você mesmo muita prosperidade cada vez mais. Cristo, 2 pontos. Vinda gloriosa. E o que a gente quer fazer com esse estudo? Para quem está na internet, para quem está aqui presencialmente, mostrar textos bíblicos, evidências de contextos bíblicos, quanto à vinda ou regresso de Cristo a este mundo de forma gloriosa, porque Cristo já está em tua mente, a mente de Cristo está em você. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, Cristo está aí, não tem como. O Espírito de Deus que habita em você ativou a mente de Cristo para você entender a palavra, senão você não teria entendido nada. Já viu quantas vezes a gente tenta pôr esta palavra na mente de outras pessoas? Tem gente que até discute, entra em polêmica. Não, você tem que entender, isso aqui é muito bonito, mudou minha vida. A pessoa fala, para mim não serve. Por quê? Porque o Espírito de Cristo está nela, sim, se é uma eleita, porém, ainda não chegou a hora de ela entender. E vamos começar com um texto. Aliás, por que Jesus vai voltar de forma gloriosa? Porque seus filhos estão aqui em carne, nós estamos aqui ainda participando de carne e sangue. Não tem como a vinda, a volta de Cristo ter acontecido já. Eu não estava lá quando ele voltou e todos o verão. Que coisa é essa? Vamos para um texto transitório. Quando Jesus deixou os 33 anos de sua manifestação humana e a promessa de seu regresso, Lucas, o médico amado, ele registrou em Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11, o seguinte:
Imagine o cenário. Estava todo mundo num lugar aberto e, estando eles, discípulos, com os olhos postos no céu, enquanto ele, Jesus, estava indo, imagine essa cena, né? Muito comum em filme. Então se puseram junto a eles 2 varões com vestiduras brancas. Quem são? Anjos. Os quais também lhes disseram a estes homens que estavam lá olhando para o céu: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi tomado de vós ao céu, assim virá como o vistes ir ao céu. E as pessoas pensam que esse assim virá tem a ver com rosto. Porque ninguém fala de rosto. Sabe por que ninguém fala de rosto? Entender que Jesus estava falando aqui, indo ao céu, com o corpo já glorificado. E não importa rosto. O que importa é que ele já estava glorificado. Mas por que ele já estava glorificado? Porque eu pergunto para você o seguinte: eles viram Jesus subindo lá nas nuvens, né? Hoje a gente consegue andar nas nuvens? Sim, dentro de um avião. Um avião você consegue subir nas nuvens. Tente imaginar que um ser humano com um corpo de carne, pode ser o mais poderoso que for, o cara mais forte do mundo, subir nas nuvens sem proteção. O que acontece? Se some, desaparece, se deteriora assim 2 minutos. Então, Jesus, que estava já em corpo glorificado, porque ele havia ficado 40 dias ressuscitado entre os discípulos, ele se foi glorificado. E assim o texto diz: assim virá. Esse assim virá é o quê? Glorificado também. Ele vai vir glorificado e ninguém vai ver nada. Não existe isso. Ele vai vir glorificado e de uma forma visível. Então, quando se diz que ele virá da mesma maneira, significa que virá glorificado. E agora nós vamos para Paulo, que diz em 2 aos Tessalonicenses 1:7-9 o seguinte: e a vós que sois atribulados, dar-vos repouso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos de seu poder. Por que eu tenho certeza, e você tem que ter certeza também, e quem escreveu a palavra também tem certeza, de que ele virá de forma visível? Porque a palavra manifestar significa o quê? Quando eu falo, fulano se manifestou, significa que ele apareceu. Não dá para se manifestar de forma invisível, então não é manifestar. Então diga: Jesus virá em glória. E quem mais virá com ele? Os anjos de seu poder. E quem mais estará com ele? Vamos lá? Verso 8. Virá como? Em chama de fogo, para dar retribuição aos que não conheceram a Deus, nem obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Retribuição. O que é retribuição? Creu? Estamos juntos. Não creu? A recompensa é justa retribuição, que não é nada bom. Inferno, acabamos de falar de inferno agora há pouco aqui. Eles vão para o inferno? Não. O inferno é o que está no verso 9. Isso é inferno. Os quais sofrerão pena de eterna perdição. Quem não conheceu o Senhor e quem não quis saber de nada com Ele, simplesmente será afastado da presença dEle para sempre. Vai sumir. Perdição significa morreu, acabou. A ausência da presença de Deus em sua vida.
Não é eterno. Não é um lago de fogo onde tem um monte de gente gritando lá junto com o diabo. Não. É esquecimento. Alma vivente. Sumiu. Acabou. Né? Então, o verso 10 explica. O 9 está aí. Excluídos da presença do Senhor. 9. Excluído. Não está mais... Está fora da presença do Senhor e dos benefícios que Ele traz. Então, e da glória de seu poder. Morreu, acabou. Pronto. Verso 10. Quando vier naquele dia, há um dia. Não é um dia invisível. Aconteceu já, acabou. Quem morrer agora vai para lá na presença do Pai e até logo, tchau. Não. Quando vier naquele dia para ser glorificado em seus santos. Pronto. Aqui está a prova de que não é só o Senhor que estará glorificado e vindo com os seus anjos. Nós seremos glorificados nele. E ser... Por favor, você que está na internet, por gentileza, você entende bem o que quer dizer uma coisa? Uma palavra? Se você entende o que quer dizer essa palavra admirado, você tem que entender que quem admira alguém é alguém que está vendo esse alguém. Não dá para admirar alguma coisa ou alguém ou qualquer coisa de forma invisível. Você vai no salão do automóvel visitar os carros novos que estão lá chegando, marcas novas, e você fala assim: que lindo, estou admirando este carro novo, mas eu não estou vendo ele. Cadê o carro? Não tem como. O Senhor será admirado, mas não por aqueles que não entenderam. Será admirado em todos os que creram. Quem são aqueles que cremos? Eu! Diga eu! Perceba os cortes preciosos que evidenciam o motivo da sua vinda. Ele virá para ser admirado em todos os que creram. Nesta mesma carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4, agora vem. Paulo afirma que, além de ser admirado, haverá uma reunião nossa com ele. Com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa reunião com ele, será que será uma reunião de Cristo glorificado conosco em carne? Não, não dá. Não dá. Ele glorificado e nós glorificados com ele. Que especial será isso? Olha, seria bom se fosse ainda hoje. Mas há aqueles que defendem a teoria de que este evento aconteceu logo após a morte de Paulo. Paulo morreu no ano 67. Se Jesus tivesse voltado glorificado na época, depois que Paulo morreu, 3 anos depois, no ano 70, por exemplo, eu não estava lá. Jesus voltou invisível, glorificado e largou a gente aqui? Não. Você que está na internet, você já pensou nisso? Você estaria lá? Você que crê nisso, que Jesus já voltou? Quem defende isto está equivocado, pois o próprio Paulo afirmou na sequência. Verso 2. Não vos deixeis, cantamos isso hoje. Não vos deixeis mover do vosso modo de pensar. Não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar. Nem vos conturbeis. As pessoas que ficam pensando nisso de uma forma errada, elas ficam atribuladas. Muitos têm medo. Será que Jesus vai voltar e eu vou ficar? Claro que não. Não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, ou seja, por espírito, ficar assustado à toa, nem por carta, como se fosse nossa. Paulo disse: eu não vou mandar carta para ninguém dizendo que Cristo vai fazer isso, porque ele também não sabia. No sentido de que a vinda do Senhor esteja próxima. Paulo disse isso para os Tessalonicenses lá atrás, faz 2000 anos. Hoje,
nós temos que dizer a mesma coisa. Por quê? Pelo que está no verso 3. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Ô palavrinha, hein? A pessoa não sabe muitas vezes o que é isso. Isso não é, apostasia não é uma coisa que chegou hoje e acabou amanhã. Apostasia, Paulo disse em Atos 20, 29, depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no rebanho. A apostasia. E se manifeste o homem de pecado. Parece que é uma pessoa, né? Chegou um cara lá, que era o homem de pecado, filho de perdição, roubou a mente das pessoas que tinham ouvido a palavra da graça e depois foi embora, chegou a apostasia. E depois Jesus já voltou e acabou com tudo. Não. A apostasia é o que está no verso 4. Isto é que é muito forte. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quando você olha para o mundo de hoje, abençoado, você que está na internet principalmente, está caçando tudo que é vídeo no YouTube, você já percebeu que hoje em dia Deus está fora de moda na cabeça de muita gente? Deus está fora de moda, o que importa é a ciência, o que importa é a tecnologia, é a rede social, negócio de família também, só está acabando família. O que importa é que a pessoa seja livre, que o homem seja livre para fazer tudo o que ele quiser. Está perdido, o mundo acabou. Se o homem for livre para fazer tudo o que ele quiser, pode esperar, o mundo está próximo do fim. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Tanto que se senta no templo de Deus. Quem é que se senta no templo de Deus, segundo este texto de Paulo e o anterior? O homem de pecado, o filho de perdição. Quem é? Os grandes empresários do mundo que querem que todo mundo morra e eles ficam só com o mundo na mão deles. Principados e potestades nas regiões celestes. Tanto que se senta no templo de Deus como Deus fazendo se passar por Deus. As pessoas estão pensando que o templo de Deus vai ser uma briga tremenda, porque tem mais de 20 mil denominações religiosas neste mundo. Qual será o templo de Deus? Será que é aquela igreja aqui da esquina? Será que é aquele templo grande, bonito, luxuoso que tem ali do lado? Será que o templo é o de Salomão, é o de sei lá quem, de Davi, sei lá de onde for? Qual religião está certa e qual é o templo de Deus verdadeiro se você olhar para o lado físico? Mas o que Paulo disse em 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19? O que Paulo disse lá aos coríntios? Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quem é o templo de Deus depois da cruz? Somos nós. Então devemos atentar para o fato de que Paulo está falando em seu evangelho depois da cruz, que o templo de Deus é cada um dos eleitos. O templo de Deus não é mais o templo dos judeus, porque os judeus também ficaram sem templo. Não existe mais templo hoje para os judeus. E ele não será reconstruído, não. Os judeus hoje se congregam em sinagogas, com rituais, porque não creem em Cristo. Então são apenas rituais. Entendamos também, veja só agora mais aqui, que antes da vinda gloriosa de Cristo haveria uma longa etapa de apostasia. Ou o mundo de hoje não está em apostasia? Claro que está. Que significaria o quê? O que é apostasia? E agora vem algo muito forte aqui que a pessoa pensa, é a perda da fé. Quem que perde a fé? Não, quem perde a fé? Quem já teve? O ímpio não perde a fé. Quem perde a fé é quem já teve a fé e perdeu, saiu fora. Isto está de conformidade com a palavra do próprio Paulo em Atos 20 e 30. Você se lembra que no 29, Paulo disse o quê? Depois da minha partida, entrarão de fora
lobos vorazes no meio de vós. Mas o 30 diz algo mais sério ainda. Dentre vós mesmos, de dentro, se levantarão homens. Mais claro do que isso não dá. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. O que é pervertidas? Torcidas, alteradas, mentirosas, adulteradas, para arrastar de si, atrás de si, a esses discípulos. Hoje em dia, a pior coisa que existe é distorcer a graça, não é o sistema. O sistema está lá enganado, muita gente enganada. Agora, distorção da graça é perigoso. Então, Paulo está falando aqui, pessoas que estão dentro do meio da graça e pegam uma palavra da graça e distorcem para o seu próprio interesse. Paulo falou sobre isso, ele sabia por experiência própria. Por isso ele alertou a Timóteo quanto a Himeneu e Fileto, em sua segunda carta, capítulo 2, verso 18. Se desviaram da verdade. Para quem se desvia da verdade? Quem nunca conheceu a verdade? Não, quem se desvia da verdade é quem conheceu a verdade. Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou. E transtornam a fé de alguns. Hoje, de muitos. Tem mais gente no mundo. Você sabia que hoje tem vários Himeneus e Filetos andando por aí? Pregando, ensinando. Mas o Senhor conhece os que são seus. O Senhor sabe muito bem o que eles estão falando, quem eles são. Vamos comentar alguns textos que evidenciam a importância da ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos, como um evento que ainda não aconteceu. Romanos 8, 19. Por que é necessário a transformação dos corpos? Esse texto se refere à criação. O anelo ardente da criação. O que é um anelo ardente? Não estou aguentando mais. É isso mesmo. Se você não está aguentando mais e você tem a mente de Cristo, imagine quem não tem a mente de Cristo. Está por aqui. O anelo ardente da criação é o aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Não, mas os filhos de Deus estão aqui. Os filhos de Deus estão aqui. Mas nesse corpo aqui, com esse corpo aqui, tentar governar a criação, esquece. E quem governa hoje são os homens maus e perversos, que estão no meio político e que mudam de lado, assim como trocam de camisa. Você vai me liberar um dinheiro, ou então eu vou ficar do seu lado. Não vai liberar, então do lado de cá. Continuo como estou. Isso não é governar a criação. Os filhos de Deus, que somos nós, com justiça e equidade, justificados dentro da verdade, é que vamos governar a criação que está esperando. Verso 23 também. E não só ela, ou seja, não é só a criação que está esperando. Aqui está falando de criação. Galinha, porco, leão, ovelha, tudo aguarda. Criação. Agora o verso 23 diz, não só ela, ou seja, não só a criação, senão que também nós mesmos, diga eu, nós que temos as primícias do Espírito, como é que nós estamos? Chega uma hora que dá vontade de dizer, Senhor, é agora, pelo amor de Deus. Também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. O que é a redenção do corpo? É o resgate. É Jesus vir em glória e dizer, está livre, está transformado, acabou, vamos governar junto o mundo. Esse é o momento que nós aguardamos. Esses textos referem-se à necessidade da aparição e da atuação pública e visível dos filhos de Deus com corpos transformados. Não tem outra interpretação para isso. Agora, 1 Coríntios 15, 22, esse não poderia faltar, porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos vivem. Primeiro,
Veio aquele que nos trouxe a morte. Depois é que vem aquele que nos traz vida. Sempre foi assim. Primeiro vem o mal e depois vem o bem. E o 23, agora tem uma ordem, porque Deus não é bagunçado. Deus não chegou um dia para o outro e diz assim, quer saber, eu vou acabar. Deus não tem alma. Deus é absolutamente ordeiro em tudo o que Ele faz. Por isso que diz aqui, cada um em sua devida ordem. Cristo, as primícias. Primeiro Cristo. O quê? Ressurreição. Já foi ressuscitado. Já faz tempo. Está lá com o corpo ressuscitado. Depois, os que são de Cristo em sua vinda. Quem é de Cristo? Nós. Então você pode esperar isso acontecer? Pode. Continue esperando. Essa história de que Jesus já voltou é resultado da impaciência de muita gente e da decepção que as pessoas têm por causa da religião. Que a religião diz, ó, está chegando, hein? Ó, eu na minha juventude, eu ouvi muitos sermões de pastores carismáticos, dizendo, Jesus está quase chegando aí. E eu estava esperando por aquele tempo já atrás, né? Mas isso é impaciência. Eu não tenho que ficar pregando e instigando ninguém a fazer isso, a ficar esperando para agora. Não. A apostasia está aí. Você olha para tudo aí, você fala, como é que está a coisa? Está feia a coisa. Você olha para o globalismo mundial, estão perseguindo pastores na África, estão perseguindo crentes em tudo que é lado. Isso significa que a apostasia está de pé. A pergunta não deve ser se Cristo virá, mas senão quando Ele virá. Ele virá, virá. Olha o que Ele mesmo disse em Mateus 24:30. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. O que é o sinal do Filho do Homem? É Ele mesmo. Aparecerá o sinal, o Filho do Homem, e então lamentarão todas as tribos da terra. Tribo da terra, porque naquele tempo ninguém podia falar nações, porque não existia. O que existiam eram povos, tribos. E verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Vindo sobre as nuvens. Se Ele resolver vir num dia em que não tem nuvens, que problema? Ele vai ter que esperar o dia seguinte. Não é nuvem branquinha, almofadinha. Ele virá nas nuvens de uma multidão. A palavra nuvem significa muito daquilo. Ele virá com seus anjos de poder, isso será uma nuvem extraordinária. E este texto corresponde ao mesmo texto em Marcos 13, 3-23. Não foi só Mateus que falou. Marcos falou em 13, 3, 23. E Lucas falou em Lucas 21, 25-36 também. Certo? Abri aqui o texto. Em Efésios 1, 13 e 14, e a gente fecha com isso aqui, Paulo menciona que o Espírito Santo habita nos crentes, está em você, está em mim, está em você que está na internet, talvez ainda não entendendo o que nós estamos falando, não importa, mas ele está em você. Paulo menciona que o Espírito Santo habita nos crentes como garantia do recebimento da herança, até a redenção ou resgate da possessão adquirida. Quem está em você hoje? O Espírito Santo. Por que ele está em você? É como se Deus fizesse o seguinte: depois da cruz, Deus disse, o Espírito Santo agora estará em todos os meus eleitos. Por quê? Isso é o meu carimbo, essa minha autorização para quando eu voltar em glória. Todos aqueles que têm esse Espírito dentro deles têm a herança garantida. Selo. É o selo. É como um testamento.
Todo mundo que tem o Espírito Santo dentro dele tem ali uma parte da herança. E qual será a herança para nós? Não vamos falar isso hoje, mas apenas dar uma dica. Não é só a transformação. A transformação é apenas a herança maior. Mas dentro da própria transformação, existem medidas para cada um de nós recebermos a nossa herança. 30, 60 por 1, 100 por 1. Entra aquilo que nós pagamos pelos próprios sofrimentos e pela vida que nós tivemos ao lado do Senhor. Firmeza, convicção, não me movo disso, não sou daqueles que ficam lá, vai e volta, oscilando no meio do mar. Estou com Ele, sei o que eu creio, aguento o que for necessário, suporto sem me queixar, sem reclamar, faço a palavra correr. Cada um vai ter uma participação nisso tudo, que não dá para a gente mensurar. Então, se o Espírito Santo habita em seu templo, diga, o Espírito Santo está em mim, pode dizer isso? Que é a minha mente e a tua mente. Ele não nos deixará até o dia do resgate. Isso deve promover em você o quê? Preocupação? Repouso. Fique em paz. Tudo está bem. Se Cristo está em você, Paulo disse aos Hebreus, é necessário que os filhos de Deus repousem das suas obras, assim como Deus repousou das suas. Repousa. Repousar significa pare de trabalhar, pare de estudar, pare de tomar água e café e comer, almoçar bem, viver bem. Não, isso é reinar em vida. Isso você tem que continuar fazendo, é repousar no entendimento. Repousar na mente. Não busque coisas desnecessárias para você. Repouse, fique em paz. Quando eu digo não busque coisas desnecessárias, você tem a mente de Cristo para saber se um determinado negócio que você está pretendendo fazer vai ser para o teu bem ou não. Se o determinado curso que você quer fazer vai ser bom para você ou não. Você é que decide isso com a mente repousada. Se você deve ou não fazer uma determinada coisa, seja lá o que for na sua vida. Passear, viver. Você é que decide, você que determina, porque você tem a mente de Cristo. Isso é repousar. Mas faça tudo o que tem que fazer. Porque não temos aqui, absolutamente, na nossa mente, nós não temos condição de estabelecer dia nem hora. Não dá para dizer isso. A gente vê os sinais aí. A gente vê os sinais, mas dia e hora não tem. O mundo tem hoje 8 bilhões de pessoas vivendo nele. Metade está vivendo em sofrimento físico forte. E muito mais gente está sofrendo muito. A riqueza do mundo está na mão de muito menos do que 10 milhões de pessoas que não têm a mente de Cristo ativada. Então nós estamos somente, nosso repouso, a nossa confiança é só no Senhor. Tenham a melhor semana de suas vidas com esse entendimento. Dia 21 estaremos aqui de novo, se o Senhor nos permitir, e vamos louvar. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de nosso Senhor. Abba, Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor de nosso Deus?
Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Água, Pai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.